Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luís Tomé. Em nome da diretora do Instituto da Defesa Nacional, professora Helena Carreiras, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes a mais uma conferência do ciclo de conferências e aulas abertas online China e Ásia-Pacífico, desta vez dedicado ao tema China e países de língua portuguesa. Agora que este ciclo está a chegar ao fim, acho que já podemos congratular-nos com o sucesso desta iniciativa conjunta entre o Observar, Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa, e o Instituto da Defesa Nacional. Ao longo de várias semanas tivemos a oportunidade de ver e ouvir prestigiados especialistas nacionais e estrangeiros que se debruçaram sobre as múltiplas facetas da centralidade da Ásia-Pacífico na geopolítica e geoeconomia mundial. Hoje mesmo já tivemos a oportunidade de ouvir os oradores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos. Nesta próxima conferência iremos ouvir os professores Cátia Miriam Costa, Daniel Cardoso e Paulo Duarte. Mais ao final da tarde, às 18h30, fecharemos este ciclo da melhor maneira, com uma aula aberta do professor Luís Tomé, que, como sabem, é o diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, diretor do Observar e coordenador deste ciclo de conferências. A sua conferência terá por tema o fator China na nova ordem mundial. Agradeço a presença de todos e passo a palavra ao professor Luís Tomé. Obrigado, Dr. Luís Cunha. Também, em nome das duas entidades organizadoras, quero dar, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento aos nossos ilustres convidados deste painel, que, aliás, para aqueles que foram acompanhando as muitas sessões, sabem certamente que são três personalidades que já nos honraram numa outra conferência, essa então no dia 13 de maio, a professora Cátia Miriam Costa, o professor Daniel Cardoso, o professor Paulo Duarte. Desta feita, a conferência incide sobre a temática da China e países de língua portuguesa. Aliás, este seminário, esta conferência foi pensada no âmbito também de um projeto de investigação de que a professora Cátia Miriam Costa vai falar no início da sua intervenção, mas gostaria de sublinhar, antes de apresentar um a um cada um dos nossos oradores, não posso deixar de recordar que esta sessão está a ser gravada, desde logo com a autorização dos oradores, mas tenho que fazer a chamada de atenção para os participantes de que a sessão está a ser gravada e de que, caso não queiram ter a sua voz e imagem gravados e disponibilizados depois no site do IDE, no site do Observar e no canal YouTube da Autónoma, deverão manter sempre o vídeo e o som desligado e mesmo na parte do debate final deverão utilizar o chat. Sem mais delongas, passo a apresentar sumariamente a professora Cátia Miriam Costa, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, professora auxiliar convidada no mesmo instituto, é ainda diretora da Cátedra Ibero-América Global do European Institute of International Studies, Estocolmo, Salamanca. Tem participado e coordenado diversos projetos internacionais, financiados por instituições portuguesas, europeias e ibero-americanas, e publicado em livros e revistas científicas em português, inglês, espanhol e francês. Cátia, muito obrigado mais uma vez por esta honrosa colaboração. Aguardamos com expectativa a sua apresentação sobre o discurso chinês para os países de língua portuguesa. Muito obrigado, passo a palavra. Olá, muito boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, agradecer ao professor Luís Tomé também, que participa e co-coordena o projeto de que falou previamente, que nós decidimos intitular China e os países de língua portuguesa na nova Rota da Seda, os desafios e oportunidades. Portanto, basicamente este é o nosso tópico. Temos a trabalhar connosco, todos os colegas que apresentaram aqui hoje estão integrados nesta rede, mas temos outros colegas que não puderam estar presentes hoje, e temos então pessoas a trabalharem em Portugal, no Brasil, em Singapura e em Macau, o que nos dá também uma diversidade de perspectivas. Neste momento o projeto também já fez contactos com colegas de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique, e faremos com outros com certeza, mas isto para dar a ideia que é um projeto em aberto que se constituiu para ser inicialmente uma parceria
da UAL observar e com o Centro de Estudos Internacionais e com o Instituto de Defesa Nacional, numa candidatura que pretendíamos fazer a um projeto, mas depois percebemos que tinha muito mais potencial e que valeria a pena reunir um grupo de investigadores para fazer diversos projetos dentro deste tópico, inclusivamente poder participar de candidaturas a diversos projetos. Portanto, todos os interessados nesta área que pensem que de alguma forma podem contribuir ou colaborar connosco são muito bem-vindos, porque penso que esta é também uma oportunidade para nos começarmos a apresentar. Vamos ter em breve um trabalho coordenado pelo professor Luís Tomé, que será a publicação do dossiê especial sobre esta temática, mas como é óbvio, estamos sempre abertos a novas colaborações. E agora, muito brevemente, passaria já a partilhar aqui do meu ecrã convosco, então, para falar do discurso chinês e os países de língua portuguesa. Ou não me está a fazer este. Penso que já estarão a ver. Estamos a ver. Se quiser pôr o ecrã total... É isso, estou a ter... Já está. Estava a demorar mais um bocadinho. Obrigado. Neste momento já está. Portanto, o nosso tema então é o discurso chinês para os países de língua portuguesa. Na nossa conversa vamos ter uma pequena introdução, o advento do discurso chinês, o que é esta questão do discurso chinês, entre o discurso regional e o discurso global, se existe aqui uma diferença entre ambos, os países de língua portuguesa, o papel do Fórum de Macau e algumas considerações finais. Quando iniciei este estudo, isto é um estudo que eu venho a desenvolver há algum tempo sobre o discurso político chinês para as relações externas, acabei por me colocar e por me deparar também com estas questões que agora partilho convosco. Uma delas era se existia aqui alguma variante entre o discurso global que a China faz, ou seja, que apresenta, por exemplo, numa sede como as Nações Unidas ou numa Organização Mundial do Comércio, e depois o discurso que tem em termos regionais para as suas organizações regionais e com os diversos grupos de países em termos de agrupamento geográfico. Por outro lado, se existia um discurso chinês para os países de língua portuguesa, que é o que nos interessa mais nesta sessão, e qual o interesse numa possível variante para os países de língua portuguesa? Que interesse teria a China em criar essa mesma variante? A República Popular da China, desde muito cedo, desenvolveu o seu próprio discurso em termos de relações internacionais, ou seja, um discurso vocacionado para outros países ou para atores internacionais. Como a China tem um processo, a República Popular da China tem um processo de reconhecimento que durou algum tempo, de reconhecimento internacional, não integrou de imediato a ordem internacional estabelecida na altura, o que aconteceu foi que, logo numa primeira perspectiva, utilizou esse seu novo formato discursivo nas suas relações informais, ou seja, relações informais que mantinha com atores internacionais, como por exemplo os movimentos de libertação, que no caso dos países de língua portuguesa conhecemos essas relações, teve relações bastante estreitas com alguns destes movimentos, com grupos oposicionistas aos sistemas políticos vigentes. Também para o caso português não há muito tempo, e há um colega a desenvolver um trabalho sobre os grupos maoístas em Portugal no final dos anos 60, década de 70 e ainda no início dos anos 80. Portanto, havia aqui um campo fértil de disseminação destas ideias, na altura muito revolucionárias e ainda muito marcadamente ideológicas. O que acontece é que, em 1955, na Conferência de Bandung, este discurso mais ou menos revolucionário, vamos ver os aspectos revolucionários que se vão perdendo ao longo das décadas e outros aspectos, os grandes pilares da política externa chinesa que se mantêm discursivamente, a Conferência de Bandung é uma grande oportunidade para disseminar internacionalmente e de forma mais global a sua mensagem. Não só pelos Estados que estão presentes nessa conferência, mas também pela cobertura mediática que essa conferência acabou por ter. Portanto, esta conferência foi na Indonésia, em 1955, reuniu 15 Estados asiáticos e 6 Estados africanos, Estados à altura já independentes, em que é o primeiro-ministro que representa a China revolucionária, e Zhou Enlai enuncia estes 4 pilares, que são 3 pilares substanciais que depois estão debaixo de um grande chapéu
que eu aqui decidi chamar o quarto pilar. Num primeiro pilar temos o respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, que se mantém até hoje e que a China usa globalmente, e vamos ver que também regionalmente isto é sempre parte do seu discurso oficial, a não interferência nos assuntos internos do Estado, igualdade, benefício mútuo e coexistência pacífica, que ficou agora muito conhecida por aquela versão win-win, ou a tradução que foi feita para português, sobretudo por causa do Brasil, ganha-ganha. Portanto, se lerem algum texto oficial chinês traduzido para a língua portuguesa, vai-vos aparecer essa forma do ganha-ganha, que tem a ver com isto de benefício mútuo. Ou seja, este grande chapéu que eu aqui coloco é um entre pares. Quer dizer que a China, quando vai para a arena internacional e quando faz este grande ato de comunicação internacional, este seu primeiro grande ato de comunicação internacional, que é a Conferência de Bandung, coloca esta questão de ser um entre pares, portanto não assume uma posição de liderança em relação a estes Estados que na altura participavam nesta conferência, mas também abrindo uma porta para uma mudança, que era uma sociedade, uma comunidade internacional em que não havia uma hierarquia, ou supostamente não haveria uma hierarquia. E aqui sim há uma marca ideológica muito relevante, que é esta questão de ter que sempre expressar a não hierarquização das nações. Portanto, isto é uma marca relevante, ideológica, e das poucas que se manteve até hoje. Como sabemos, ao longo do tempo a China foi abandonando o apoio aos movimentos revolucionários, aos movimentos dissidentes dentro dos sistemas políticos, por exemplo, de democracia liberal. Portanto, o que acontece é que, apesar dessa retração, há uma manutenção desta vertente em termos discursivos. Abandona, de facto, esse tom revolucionário, mas mantém estes princípios basilares de política externa, e isto fica plasmado no seu discurso internacional. Não fica plasmado de uma forma imóvel, mas de uma forma dinâmica, portanto há uma evolução ao longo das décadas, como já referi. O que aconteceu foi que a China inteligentemente propôs um discurso alternativo ao dominante, ou seja, falando uma ordem internacional de igualdade, em que não existe uma hierarquização, e em que todos podem participar, todos os Estados podem participar, independentemente do seu regime político, visto que não existe por nenhum Estado o direito de interferência interna noutro Estado. Mas a China, não percebendo que não conseguia apenas, através desta proposta alternativa, se integrar na ordem vigente, a China, ao invés de contestar esta ordem internacional, e sobretudo a partir da morte de Mao Tse-tung, mas datando logo do primeiro encontro entre Zhou Enlai e o aparelho político americano, que culminou com a visita do presidente Nixon à China, a China tenta participar da ordem internacional, integrando as organizações multilaterais em que foi admitida, em algumas foi muito recente admitida, segue os modelos ocidentais para implementar as suas próprias organizações multilaterais, algumas vezes, e com esta forma o que aconteceu foi que conseguiu polarizar ao nível multilateral internacional o seu discurso de igualdade, de coexistência pacífica, de ganho mútuo. Nesta perspectiva, ao integrar o global, a China fez-o, e eu achei muito curioso isto, e agora faço aqui uma ponte para a apresentação dos colegas da manhã, quando o professor Francisco Leandro referia que a China não tinha uma aproximação globalizante ou global, que era mais interregional. Na minha perspectiva, e analisando a partir do discurso, e não tanto a partir da prática, ou seja, da prática factual da China, eu tenho a perspectiva que a China quer integrar o global, gerindo e inovando no âmbito regional. Portanto, a China percebeu que as portas abertas que tinha eram as do âmbito regional, era por aí que queria começar e iria usar os seus contactos mais ancestrais, que começam ainda com este período mais ideológico, por isso não é de estranhar que comece sobretudo por África, com um grande investimento em África e com um grande investimento posteriormente na América Latina, a par também dos contactos com os países da sua região, mas privilegiando sempre as relações sul-sul, ou seja, privilegiando os países
que estiveram sempre fora desta hierarquia da ordem mundial ou da ordem internacional. Porque ao fazê-lo também está a ir ao encontro do seu próprio discurso, portanto ele está a conseguir que o seu discurso se torne mais real, não sejam apenas palavras, mas sejam palavras transpostas para a realidade internacional. A criação do Fórum de Macau é uma destas atividades ou destas iniciativas que a China teve com o objetivo de perspectivar o global através do regional. E falo apesar de nós sabermos que para as regiões onde se encontram os nossos países, ou seja, onde se encontram os países de língua portuguesa, existirem outras organizações regionais multilaterais também de iniciativa chinesa, como por exemplo o Fórum China-CELAC, que é China, América Latina e Caribe, e o Fórum de Cooperação China-África. Portanto, tanto num caso como no outro, nós sabemos que há países que estão também no Fórum de Macau, que são parte destas organizações, que são iniciativa da própria China. Igualmente, a China integra e participa ativamente no BRICS, que mais ativamente no passado, por dissidências agora, novamente, mais ideológicas do que propriamente económicas, mas que era uma tentativa de fazer esse discurso político para uma ordem internacional a partir do Sul. Portanto, temos a Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul a fazerem um discurso e cobrindo vários continentes, a fazerem um discurso para o hemisfério norte. Provavelmente, através desta rede regional, a China conseguirá criar uma sinosfera no sentido de criar uma rede de países que têm contacto preferencial com a China, introduzindo lentamente os seus conceitos de relacionamento de forma mais global, ou seja, a partir de um dado momento, isso já se está a passar neste momento, e eu creio que se vai passar de uma forma muito mais vincada no futuro, muitos países terão de optar entre seguir este discurso e esta aproximação chinesa ou seguir uma aproximação mais ocidental, porque a China, apesar de decalcar para o seu modelo de relacionamento, por exemplo, na criação dos fóruns Fórum China, América Latina e Fórum China, África, ter decalcado muito aquilo que são os princípios de cooperação, os modelos de cooperação da União Europeia, por exemplo, em termos organizacionais, não o faz depois na prática, ou seja, depois as regras práticas são absolutamente diferentes porque se introduzem estas questões como o governo interno não tem que ter nenhuma intervenção externa, existe uma paridade de tal forma, mesmo que haja algum atentado contra os direitos humanos, alguma questão mais que para a União Europeia seja mais sensível, ou uma ditadura sanguinária no poder, portanto a China não se sente obrigada de forma nenhuma a intervir, enquanto esse pressuposto acontece no caso da cooperação com a União Europeia. Portanto, esta rede regional vai permitindo à China afirmar-se globalmente, estabelecendo mecanismos de cooperação regional, mas que elas acabam por ter impacto nas diversas geografias do mundo e nas suas interconexões. Portanto, aquele projeto que os colegas apresentaram da nova Rota da Seda, que é o grande projeto chinês, já vai usar muito e beneficiar muito destes contactos prévios através destas organizações regionais. Em termos discursivos, a China mantém globalmente os pilares do seu discurso que servem os seus objetivos regionais. Portanto, aquele discurso, aqueles pilares que Zhou Enlai pela primeira vez nomeou na Conferência de Bandung, mantêm-se perfeitamente ativos e parte do discurso atual da China. É também de notar, e curiosamente, que a China foi na Indonésia que faz a sua grande aparição para o mundo, com esta sua forma de ver as relações internacionais, esta forma alternativa de ver as relações internacionais, e depois isso volta a acontecer quando é a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda continental é anunciada num contexto, mas a marítima volta a ser anunciada, desta feita em Jacarta, mas anunciada novamente na Indonésia. Portanto, há ali uma ligação regional àquela área do mundo e sabe-se que os ouvidos estarão ali para disseminar este discurso.
Em relação aos países de língua portuguesa, como vemos, eles estão bastante dispersos. Eu usei aqui o mapa do Museu da Língua Portuguesa, apenas para termos um mapa mais oficial e institucional. Portanto, Europa, África, Ásia, América, mas aqui bastante distantes uns dos outros. Portanto, de facto, não têm aquele caráter de uma região do mundo, portanto, estão bastante disseminados enquanto região. Portanto, localizam-se em geografias distantes, mas constituem pontos de apoio interessantes no âmbito de uma rede sul-sul, ou mesmo de uma rede sul-norte, ficando apenas Portugal como exceção. Portanto, apesar de Cabo Verde já poder ser considerado um país que está numa transição, de facto, aquele que nós politicamente podemos considerar que está no norte é Portugal, porque não tem as características, não partilha as características dos outros países. Também porque isto o Sul não tem bem a ver com o nível de desenvolvimento das sociedades como nós sabemos, porque se vamos pensar, as sociedades da América do Sul que se caracterizam sempre como sendo o hemisfério sul, e são geograficamente, mas também politicamente assim são caracterizadas, apesar de serem nações estados com bastante desenvolvimento. Portanto, isto depois também tem sempre aqui uma cobertura no discurso, e estou sempre a reportar-me ao discurso, tem sempre uma cobertura política também. Os países de língua portuguesa integram organizações regionais locais, como por exemplo Portugal está na União Europeia, o Brasil está na Mercosul, Angola e Moçambique estão na CADC, portanto Guiné está na CEDEAO, portanto não havia, além de estarem depois em outras organizações, no caso da América Latina e no caso da África, noutras organizações em que até são de iniciativa chinesa. Portanto, há aqui uma cobertura regional bastante interessante. Portanto, também participam nestas organizações regionais de iniciativa chinesa ou em que a China participa. O que é que estes países têm? Têm uma história comum e uma língua partilhada, daí é que a âncora ter ficado em Macau, para beneficiar dessa história comum, não tanto da língua partilhada, mas uma língua que se mantém oficial em Macau, que oferece um contexto específico à China. O que podemos chamar, podemos conceder que está dentro da política de relações regionais da China. O facto da China manter relações com os países de língua portuguesa a outros níveis, tanto multilateral como bilateral, como falei anteriormente, não invalidou que a China quisesse criar mais um canal de contacto. Um canal de contacto, no caso do Fórum de Macau, é assimétrico, como veremos. O discurso chinês para os países de língua portuguesa apresenta variáveis que se consubstanciam nos argumentos históricos. Por exemplo, na relação com Portugal, o argumento histórico é muitas vezes utilizado, é um argumento recorrente no discurso oficial chinês, mas depois também existem argumentos políticos e de desenvolvimento dos Estados lusófonos, ou seja, a China também seleciona o tipo de cooperação e de relação que tem com cada um destes Estados de acordo com o seu desenvolvimento e com as suas características políticas e até com a sua permeabilidade política. O Fórum de Macau, criado em 2003, tem a sua sede executiva em Macau, a sede oficial está em Pequim, mas a sede executiva em Macau. Tem um secretário-geral que representa a China, neste caso agora presentemente é uma senhora, e tem 3 secretários-gerais adjuntos, um representando a China, outro representando Macau e outros países de língua portuguesa. E está a terminar neste momento a representação que era dos países de língua portuguesa, era portuguesa, portanto era o Dr. Rodrigo Brum, que era o secretário-geral pelos países de língua portuguesa. Porque que eu disse que é uma organização multilateral com características muito específicas? Tem características muito específicas porque, além do secretariado-geral ser por uma representante chinesa, neste caso é uma senhora, portanto ser por um representante da China, depois tem 3 secretários-gerais adjuntos, em que se repete a China, temos Macau, que é um território chinês, portanto uma região administrativa especial da China, e depois os países de língua portuguesa que têm um secretário-geral adjunto rotativo. Portanto, aqui há uma desigualdade de representatividade, sendo por isso que a China consegue ir concertando a agenda de acordo com os seus interesses e orientações. Portanto, é uma organização multilateral, porque a representação é oficial, mas tem assinaláveis especificidades.
A sua missão principal é o reforço das relações comerciais e económicas entre a China e os países de língua portuguesa, mas tem alargado a sua atividade à diplomacia cultural. Aliás, logo desde o início, incorporou uma série de atividades que o governo de Macau já tinha relativamente a esta área, porque o governo de Macau está autorizado a desenvolver atividades de paradiplomacia, sobretudo com os países de língua portuguesa e com a América Latina, e abarcou, portanto, absorveu esta parte, desenvolveu a diplomacia para a ciência e tecnologia, cada vez mais notória nos documentos oficiais da própria organização, a diplomacia para o desenvolvimento e a diplomacia para a saúde. É evidente que se no caso de Portugal, por exemplo, Portugal e Brasil, nós podemos ver uma grande tendência na afirmação da diplomacia para a ciência e tecnologia e um discurso voltado para estas áreas, já relativamente a outros países, vemos que existe, por exemplo, uma primazia do discurso para o desenvolvimento ou para a diplomacia para a saúde. E vou-vos contar uma situação, partilhar convosco uma situação que aconteceu comigo. Eu estava a terminar um artigo que era sobre a China e os países africanos de língua portuguesa e escolhi escrever sobre o Fórum Macau e escrever sobre todas estas especificidades e como a China muitas vezes desenvolvia através do Fórum relações bilaterais, outras vezes escolhia conjuntos de países dentro dos países de língua portuguesa para ter um discurso específico e o revisor do texto, a revisão da própria revista, colocaram uma série de questões e as questões eram porque apareciam muitas, se eu não estava sempre a querer dizer o mesmo, porque apareciam muitas designações diferentes, porque umas vezes eu dizia países africanos e asiáticos de língua portuguesa, outras vezes países africanos de língua portuguesa, outra vez só países de língua portuguesa, porque de facto, apesar de estarmos a falar do Fórum de Macau, que tem e abrange todos estes países, a verdade é que está corporizado textualmente toda esta diversidade, o que demonstra que a China está muito atenta às especificidades de cada país e também há a possibilidade de desenvolver o bilateralismo e o multilateralismo diferenciado dentro da própria organização. Ou seja, isto nunca quer dizer que é a China mais todos os países lusófonos. Existem dentro dos articulados oficiais, e basta ler os memorandos que resultam das reuniões ao mais alto nível para nós percebermos isto. Portanto, na generalidade, o discurso chinês para os países de língua portuguesa continua a ser baseado nos pilares da política externa chinesa, mas atende muito às especificidades de contexto e às ligações próprias que foi desenvolvendo com cada um dos países ou com um conjunto de determinados países. Para não me alongar e não ultrapassar o tempo que será destinado aos colegas, como considerações finais, gostaria de considerar e pensar convosco que existe uma linha comum entre o discurso global e regional da República Popular da China. No entanto, existe também a introdução de especificidades que são atribuídas a cada contexto regional e contexto nacional. E no nosso caso, é mais apesar de assumir esta característica regional, é mais um contexto histórico, não é? E isso é que faz a diferença em relação a todas as outras organizações com quem a China está a trabalhar neste momento e que a China acabou por criar e desenvolver. Existe um discurso chinês que foi adaptado às condicionantes de negociação com os países de língua portuguesa, portanto foi percebendo as necessidades e foi tentando entrar através dessas necessidades na vida desses países e esta variante discursiva para os países de língua portuguesa justifica-se pela possibilidade de aprofundar e diversificar as relações com estes países, ou seja, conquistar mercados que estão em crescimento, mas também de potenciar contactos com diferentes áreas geográficas e também por conseguir abrir portas a novas possibilidades geopolíticas, ou seja, muitas vezes falamos de possibilidades geoeconómicas, mas no futuro um fortalecimento e uma maior representatividade, um maior aprofundamento das relações com os países de língua portuguesa vai permitir à China ter ambições geopolíticas em quadros nos quais neste momento ainda não pode ter. Agradeço a vossa atenção, disponibilizo-me para questões no final. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cátia Miriam Costa. Peço aos nossos participantes que demos a nossa salva de palmas aqui, usando no tabuleiro de baixo as reações.
Professora Cátia, se puder tirar... Estou a tentar aqui, agora não estava a aparecer. Então, eu consigo. Já está, não já. Já. Não estava a aparecer, obrigada. Muito obrigado. Vou já passar então a palavra ao nosso segundo orador, professor Daniel Cardoso, professor auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa, investigador no Observatório de Relações Exteriores, é ainda professor no curso sobre China e País de Língua Portuguesa da Universidade de Coimbra, doutorado pela Universidade Livre de Berlim, com período de investigação na Fudan University em Xangai, e tem publicado sobre temas relacionados com China e País de Língua Portuguesa, com foco nas relações China-Brasil. É, aliás, esse também o tópico principal da sua apresentação, intitulada A China na Política Externa Brasileira, de Lula da Silva a Bolsonaro. Daniel, passo imediatamente a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria muito de agradecer ao Observare e ao IDN o simpático convite que me fizeram para estar aqui neste workshop, neste webinar. Este é um tema que me é muito caro e que me dá muita satisfação estar aqui a falar sobre ele convosco, e neste sentido gostava de agradecer também ao professor Luís Tomé a iniciativa e o convite para realizar então este webinar. Eu vou já passar então a partilhar a minha apresentação convosco. Este tem sido um tópico que eu tenho desenvolvido em várias das minhas pesquisas, foi o tópico também da minha tese de doutoramento, e por isso é um tópico que me dá muito gosto partilhar convosco. Deixem-me só então aqui partilhar o ecrã. Ok. Já estamos a ver, Daniel. Ok. Perfeito. Vou começar então. Então, quando nós falamos das relações sino-brasileiras, um dos pontos que é mais recorrentemente mencionado e aquele que durante muito tempo assumiu o maior protagonismo foi a parte comercial. As relações comerciais entre Brasil e China cresceram imensamente durante o século XXI, e esta tem sido uma das grandes histórias na relação entre estes dois importantes países. Eu trouxe para partilhar convosco o gráfico que mostra a evolução dessa relação comercial, e como vocês podem ver, no início do século XXI, no ano 2000, as relações comerciais entre os dois países eram relações muito limitadas, mas quando chegamos em 2019, passados quase 20 anos, essa relação comercial já era muito mais significativa, encontrava-se já perto dos 100 mil milhões de dólares, e isso fez com que, num período de 20 anos, a relação comercial entre os dois países tivesse aumentado em cerca de 4.000%. Naturalmente, nós sabemos que isto é uma história comum a várias das relações comerciais que a China tem vindo a desenvolver com vários países da economia internacional, mas quando se trata do Brasil, estes valores do comércio bilateral entre os dois países são de facto valores muito assinaláveis. O Brasil é claramente o principal parceiro comercial da China na América do Sul e na América Latina. É o principal parceiro comercial da China também no conjunto dos países de língua portuguesa. Só para vocês terem a ideia em termos comparativos, Angola, que é o segundo principal parceiro comercial da China neste grupo de países de língua portuguesa, tem um comércio bilateral com a China que se situa em torno dos 25 mil milhões de dólares, ou seja, fica a 1/4 do comércio que o Brasil tem com a China nesta altura. O comércio que o Brasil tem com a China situa-se ao mesmo nível que as grandes economias internacionais têm também com a China. Só mais um exemplo, o Reino Unido em 2019 teve um comércio bilateral com a China que se situou em torno dos 85 mil milhões de dólares, ou seja, ficou aquém do comércio que foi desenvolvido entre Brasil e China. Fica-se aqui com essa sensação de que, de facto, o comércio entre estes dois países é muito relevante. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, tendo nessa altura substituído os Estados Unidos, que eram tradicional e historicamente
os principais parceiros comerciais do Brasil durante todo o século XX. Houve essa substituição em 2009 e o Brasil é atualmente um dos principais parceiros comerciais da China também. Não está num nível tão elevado como a China está para o Brasil, mas é também um importante parceiro comercial para a China. Naturalmente, estes valores e a expressão que o comércio tem na relação bilateral entre China e Brasil, eles são muito motivados pela própria China. A China é o grande motor da evolução e deste crescimento da relação comercial bilateral entre os dois países. Foi muito por causa da entrada da China na OMC em 2001, foi pelo apetite voraz que a economia chinesa tem por matérias-primas que o Brasil vende também com muita intensidade, que fez com que esta relação comercial crescesse muito neste período de 20 anos. Mas além deste motor, que é um motor essencialmente chinês, há um fator importante e que fez com que esta relação comercial se tornasse mais dinâmica com o passar do tempo e que é um fator que está mais relacionado com a parte brasileira. Em 2003 chega ao poder Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, e quando Lula da Silva chega à presidência do Brasil, ele vai tentar fazer com que a política externa brasileira fosse uma política externa mais virada para o Sul, como já foi referido também na apresentação anterior da professora Kátia Miriam Costa, em que de facto as relações Sul-Sul foram importantes para a China, mas foram também muito importantes para o Brasil. E isso foi uma iniciativa de política externa muito clara que o presidente do Brasil naquela altura, Lula da Silva, quis instaurar na política externa brasileira. E nesse sentido, tentando aprofundar as relações Sul-Sul, o presidente Lula naquela altura identificou a China como um parceiro fulcral para o Brasil. Um parceiro que teria que ser importante para o Brasil não apenas a nível comercial, mas também a nível político. E o que nós vamos denotar é que durante os dois mandatos de Lula da Silva e depois também nos mandatos da sua sucessora, a Dilma Rousseff, houve sempre uma grande intenção por parte das autoridades brasileiras em diversificar as relações com a China, em aprofundar as relações com a China, em colocar a China como um parceiro fundamental do Brasil naquela altura. Lula da Silva e Dilma Rousseff tinham a intenção de dar mais protagonismo ao Brasil no sistema internacional, tinham esta intenção de fazer com que o Brasil tivesse mais influência nas relações internacionais e para isso eles consideraram que era muito importante que a China se tornasse um parceiro relevante para o Brasil. Naturalmente, o Brasil manteve relações importantes com a Europa, com a sua vizinhança, com a América do Sul, também com os Estados Unidos, mas a China nesta altura de facto tornou-se um parceiro muito, muito importante para o Brasil. E houve várias formas com que as autoridades brasileiras naquela altura, Lula da Silva e Dilma Rousseff, tentaram estimular esta relação com a China. Tentaram aprofundar naturalmente a relação comercial, apoiando as suas empresas, facilitando a exportação de produtos brasileiros para a China, tentando diversificar os produtos que eram exportados para a China, produtos esses que estão muito concentrados em matérias-primas. Houve um esforço por parte destes governos para que houvesse maior diversificação do comércio, nem sempre foi possível, mas houve alguns sucessos, por exemplo, a introdução de exportação de produtos agropecuários, de outros produtos agrícolas como o milho, como o açúcar. São sucessos pequenos, mas que num contexto de uma relação tão assimétrica em que a China naturalmente tem muito mais poder comercial que o Brasil, estes sucessos são significativos e foram muito estimulados pelo governo brasileiro. Mas mais do que este esforço de diversificação e aprofundamento da relação comercial, eu gostaria aqui de enfatizar o esforço que foi feito pelo governo brasileiro de aprofundar a relação política que o Brasil naquela altura tentou estabelecer com a China. E vou enfatizar aqui duas dimensões. Primeira dimensão, a dimensão bilateral.
houve um grande esforço por parte destes governos brasileiros, de Lula da Silva e de Dilma Rousseff, de fazer com que a relação bilateral fosse mais institucionalizada. Ou seja, criar organismos bilaterais que permitissem que as relações entre os dois países fossem mais regulares, fossem mais contínuas, fossem mais consistentes e fossem também mais rotineiras. E nesse sentido, em 2006, o governo de Lula da Silva vai propor a criação daquela que é provavelmente a organização bilateral mais importante entre estes dois países, que é a COSBAN, que é a Comissão de Cooperação e de Coordenação de Alto Nível entre Brasil e China. Eu trouxe aqui uma imagem que representa a estrutura organizacional deste organismo e há aqui um ponto que eu gostaria de salientar. Se vocês repararem na parte inferior da imagem, vão ver todas as áreas em que estes dois países cooperam, que vão desde setor político até à economia, passando por cooperação espacial, cultura, energia, minas, indústria e educação. São várias áreas de cooperação que têm vindo a ser trabalhadas desde 2006. E esta é uma importante nota que é importante deixar quando se fala das relações entre Brasil e China, que é uma relação que vai muito para além do comércio e que ao longo destes 20 anos se tem desenvolvido também em outras áreas importantes. É uma relação hoje em dia muito multifacetada e que está muito distante das relações clássicas Sul-Sul que nós conhecemos. Isso é um importante ponto a salientar quando se fala da relação entre Brasil e China. O segundo ponto de cooperação política e de estilo político que partiu por parte dos governos brasileiros de aproximação à China no período em que estiveram no poder foi tentar fazer com que essa cooperação se aprofundasse também a nível multilateral. Os BRICS aqui são importantes, uma iniciativa muito apoiada e estimulada inicialmente pelo Brasil e pela Rússia, a que a China se juntou posteriormente e que acolheu também apoiando esta iniciativa, e depois toda a colaboração que Brasil e China desenvolveram no âmbito de organismos internacionais como OMC, FMI, Banco Mundial, negociações internacionais sobre alterações climáticas, em que estes dois países tiveram agendas muito semelhantes e que os colocaram em oposição à União Europeia e aos Estados Unidos. Por isso houve um grande esforço por parte de Lula da Silva e Dilma Rousseff de estimular esta cooperação política também, não apenas a nível bilateral, mas a nível multilateral. Não é de surpreender que houvesse esta iniciativa tão forte por parte do governo brasileiro para estimular esta cooperação com a China, porque sendo a parte júnior da relação, numa relação assimétrica, era necessariamente a parte que estava mais interessada a que estas relações fossem aprofundadas. A China, na altura, era já um ator internacional importante, que atuava em vários cenários mundiais e que claramente não estava muito interessada em desenvolver relações muito profundas com um parceiro que estava a conhecer naquela altura. E por isso foi muito o parceiro júnior da relação, neste caso o Brasil, a quem ficou a iniciativa de estimular a relação bilateral. Ou seja, esta assimetria estrutural ajudou o próprio governo brasileiro a tomar a iniciativa para que aprofundasse a relação com a China. Mas esse aprofundamento teve também, como eu mencionei, razões ideológicas que se prenderam com a intenção do governo de Lula da Silva e Dilma Rousseff de dar mais protagonismo internacional ao Brasil e de fazê-lo aprofundando as relações com outros países do sul global. Este cenário vai ser muito diferente do cenário que nós temos hoje em dia com o presidente Jair Bolsonaro. As diferenças que se sentem entre o governo de Bolsonaro e os governos do Partido dos Trabalhadores, de Dilma Rousseff e de Lula da Silva, elas sentem-se especialmente quando falamos de política externa. A política externa tem sido uma das áreas em que o governo de Jair Bolsonaro tem tentado adotar uma postura mais ideológica.
E nesse sentido, naturalmente, nós vamos ver mais diferenças entre o governo de Bolsonaro na atualidade e os governos do Partido dos Trabalhadores no passado. Isso acontece porque a política externa de Jair Bolsonaro tem então sido marcada por dois vetores importantes. Um primeiro vetor que é um vetor ideológico, político, de proximidade à administração norte-americana do presidente Trump. Há uma grande proximidade ideológica entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano. O presidente brasileiro tenta, em diversas ocasiões, imitar e emular aquilo que é feito pelo próprio presidente norte-americano e, por isso, há uma grande proximidade ideológica entre os dois governos. Um dos aspectos desta proximidade ideológica que se sente desde o período da pré-campanha e de campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, um dos aspectos desta proximidade ideológica a Trump são as críticas naturais à China. Eu trouxe um tweet do então pré-candidato Jair Bolsonaro, que em 2017 se referia à China nos termos que vocês têm aí no slide. Jair Bolsonaro na altura dizia que a China não estava a comprar no Brasil, mas estava a comprar o Brasil. Ou seja, o pré-candidato Jair Bolsonaro utilizava esta crítica do neocolonialismo chinês para atacar a China naquela altura e mostrar que se colocava muito mais próximo dos Estados Unidos do que da China. O que nós vemos é que desde a eleição e desde que Jair Bolsonaro assumiu o poder e a presidência brasileira, este vetor ideológico ele tem sido complementado com uma postura mais pragmática. E uma postura mais pragmática que se revela mais especificamente na relação que o presidente Jair Bolsonaro tem tido com a China. Desde que Bolsonaro chegou ao poder, as críticas que antes fazia à China são muito mais comedidas agora e, pelo menos em termos retóricos, a atitude que o presidente Bolsonaro tem relativamente à China é muito diferente da atitude que tinha anteriormente. Por exemplo, em 2019, o presidente Bolsonaro deslocou-se a Pequim numa visita de Estado oficial e em Pequim fez a seguinte afirmação que eu deixei aí no slide também para partilhar convosco. Nessa altura, em 2019, Bolsonaro disse: uma parte significativa do Brasil precisa da China e a China também precisa do Brasil. Ou seja, uma afirmação muito diferente da afirmação que ele tinha feito 2 anos antes, na altura da pré-campanha. E isto é demonstrativo do pragmatismo que Bolsonaro tem tentado adotar na sua relação com o parceiro asiático. A razão para esta mudança de atitude está muito relacionada com o peso económico que a China tem no Brasil. Peso económico que está relacionado com o comércio, como ficou evidente no primeiro slide que eu vos mostrei, mas um peso económico que também está presente, por exemplo, no elevado nível de investimento chinês que ocorre no Brasil desde 2011. E dado que a economia brasileira está tão próxima da economia chinesa, desde que Bolsonaro assumiu o poder, teve que adotar uma postura mais cautelosa para se referir àquele que é, no fundo, o principal parceiro económico do Brasil. E, em segundo lugar, dado que as relações económicas entre os dois países têm vindo a avolumar desde o início do século XXI, há vários grupos económicos e políticos no Brasil que estão muito interessados que a relação bilateral continue dinâmica e que continue importante. Um desses grupos económicos é o setor agropecuário ou o setor ruralista, que durante a campanha apoiou Jair Bolsonaro, mas apoiou Bolsonaro com a contrapartida que o presidente, se fosse eleito, iria moderar a sua atitude crítica relativamente à China para não comprometer as relações comerciais entre os dois países e não comprometer os interesses económicos destes importantes grupos na economia brasileira. E por estas duas razões, então, o presidente Bolsonaro tem vindo a adotar durante a sua presidência uma postura mais pragmática face à China. O que isto resulta é que a existência destes dois vetores, o mais ideológico
e o mais pragmático faz com que a política externa brasileira durante a presidência de Bolsonaro seja uma política externa, pelo que nós temos visto nestes 2 anos, uma política externa muito ambígua, em que, por um lado, o presidente tenta agradar aos Estados Unidos, criticando, por exemplo, a OMC, que é quase uma crítica indireta à China por causa da gestão da pandemia, mas, por outro lado, o presidente nunca veio publicamente criticar a China, criticar a atuação da China e em maio de 2020, ou seja, muito recentemente, o seu ministro dos Negócios Exteriores assinou um comunicado no âmbito dos BRICS elogiando a atuação da China e a sua resposta à pandemia. Por isso, é uma política externa que é marcada por estas ambiguidades, porque o presidente Bolsonaro tenta agradar aos dois lados. E isso é uma tendência que se vai manter provavelmente durante toda a sua presidência, porque este dilema vai sempre existir. E é um dilema que foi muito bem captado por essa notícia do El País, que eu coloquei também no slide, que é o facto de provavelmente o coração de Bolsonaro está muito próximo dos Estados Unidos, está mais próximo dos Estados Unidos, mas o bolso está próximo da China, a economia está próxima da China. E este é o dilema com que Bolsonaro tem que lidar durante a sua presidência, tentando conciliar estas duas dimensões. E só mesmo para finalizar, é no contexto deste dilema, é no contexto desta ambiguidade que o governo Bolsonaro vai ter que tomar importantes decisões em 2 áreas. Isto não é exclusivo ao Brasil, é uma decisão que vai ter que ser tomada por vários países que se relacionam com a China hoje em dia, mas dada a importância que a China tem para o Brasil, esta é de facto uma decisão importante que o presidente Bolsonaro vai ter que tomar nestes 2 campos. O primeiro campo é o que fazer relativamente à Huawei e ao 5G. Tem havido pressão por parte da China para que o governo brasileiro aceite que seja a Huawei a desenvolver toda a tecnologia do 5G no Brasil, mas tem havido pressão também por parte dos Estados Unidos para que não seja a Huawei a fazê-lo e que seja uma empresa de outra parte do mundo. O presidente Bolsonaro vê-se assim, então, neste dilema de ter que decidir qual é que é a empresa que vai desenvolver esta tecnologia no Brasil. Até agora, a estratégia do governo brasileiro tem sido chutar para canto, tem sido não tomar uma decisão, ver como é que a situação evolui, ver, por exemplo, se o Trump vai ser reeleito agora no final do ano, para depois, nessa circunstância, tomar uma decisão. Não é claro ainda o que é que o presidente Bolsonaro vai fazer, o dilema está completamente presente neste primeiro campo. E depois há um segundo campo, que é o facto do Brasil ainda não ter aderido formalmente à iniciativa chinesa Faixa e Rota. O Brasil ainda não assinou qualquer memorando de entendimento com o governo chinês, não faz parte formal desta iniciativa, isto porque o governo brasileiro tem-se recusado a apoiar mais fortemente esta iniciativa chinesa. Já tem havido alguma participação de empresas chinesas no Brasil, principalmente no desenvolvimento de infraestruturas portuárias, mas essa relação tem sido uma relação muito mais empresarial do que a nível governamental. E a minha expectativa é puramente a minha opinião, mas eu acho que até ao final do mandato de Bolsonaro, se ele completar o mandato, o presidente não vai tomar uma decisão clara a este respeito, porque tomar uma decisão clara a este respeito implicaria contradizer os Estados Unidos e provavelmente isso é um risco que o presidente Bolsonaro não quer correr nesta altura. Para concluir, o que se nota comparando o governo de Bolsonaro com os governos anteriores dos partidos dos trabalhadores é que, de facto, o estímulo, o vigor, a intenção em aprofundar a relação com a China que existia em governos brasileiros anteriores não existe neste momento. E o que vai acontecer é que provavelmente nos próximos anos esta vai ser uma relação marcada por muitas ambiguidades, muitas contradições, provavelmente com menos diversificação política e que não vai ter a expressão que teve em governos brasileiros no passado.
Eu fico-me por aqui, agradeço a vossa atenção e estou naturalmente também aberto a questões e comentários que vocês possam ter sobre este tópico. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Peço uma vez mais uma salva de palmas à moda do Zoom para manifestarmos o nosso agradecimento por esta muito boa apresentação também. E vamos dar sequência agora com o nosso próximo convidado, o professor Paulo Brardo Duarte, professor auxiliar na Universidade Lusófona do Porto e professor auxiliar convidado na Universidade do Minho. É doutorado em Ciência Política pela Universidade Católica de Lovaina, especialista na Belt and Road Initiative chinesa, realizou pesquisa financiada no Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, em Pequim e Taipei. É autor do primeiro livro em português sobre a Belt and Road Initiative chinesa, em coautoria com o professor Francisco Leandro, que esteve no painel da manhã, publicado este ano pela Palgrave Macmillan, e The Belt and Road Initiative International Perspectives on an Old Archetype of a New Development Model. Sr. Paulo Duarte, uma vez mais os nossos agradecimentos. Vamos escutar com atenção a apresentação intitulada A Parceria Sino-Brasileira no Sul Global, uma visão geopolítica. Passo a palavra, obrigado. Penso que já estão a ver a tela, não é? O PowerPoint. Estamos a ver a pasta onde estará o PowerPoint. Deixe-me só avançar. Consegue agora ver uma pergunta de partida? Não estamos a ver o ficheiro PowerPoint, estamos a ver a pasta onde está o ficheiro PowerPoint. Tenho que partilhar o PowerPoint. Ok. Antes de mais, obrigado ao IDN, ao Observário, ao professor Luís Tomé, aos meus colegas que me precederam, por esta iniciativa que é, mais uma vez, extraordinária no que respeita à transferência de conhecimento para a sociedade. Paulo, agora deixamos de ouvir. É melhor tirar esta partilha e voltar a tentar partilhar. Paulo? Paulo? Sim. Deixa-me começar aqui de outra forma. Compartilhar a tela. Portanto, consegue agora ver? Está a abrir, já está. Pronto. Já está. Estamos no terceiro. Vou tentar colocar full screen. Obrigado. É possível? Agora... Sim, estamos a ver perfeitamente. Pronto. Então comecei por agradecer esta mais uma brilhante iniciativa de partilha de conhecimento. Muito obrigado a todos. E foram excelentes intervenções até agora. Eu, naturalmente, que estou de acordo com o que os meus colegas disseram e, tocando em alguns pontos que me parecem pertinentes, sobretudo relembrando a Cátia, minha colega Cátia Costa, naturalmente que nem todos os países lusófonos têm todo o mesmo peso para a China, uns mais do que outros. E o caso do Brasil, de que irei falar hoje, parceria sino-brasileira no chamado Global South, Sul Global, tem em si subjacente essa ideia de que o Brasil é de facto importante para a China, não só ao nível da demografia dos tais 200 milhões de brasileiros, mas do ponto de vista dos recursos existentes também, além do tal potencial humano, os recursos energéticos, os minérios, etc. E o próprio Atlântico Sul. É preciso lembrar que a China está presente em praticamente todos os oceanos do mundo, inclusive no Ártico e na Antártida, mas não se fala muito da presença chinesa no Atlântico. E aqui é preciso diferenciar entre Atlântico Norte,
o Atlântico Médio, ali de Cabo Verde, essencialmente, e depois o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é, por excelência, aquele espaço geoestratégico fragmentado, onde existe uma proliferação de atores e onde se sabe muito pouco, comparativamente a outros oceanos, sobre o fundo marinho. E há constantes surpresas sobre descobertas de hidrocarbonetos. Portanto, basta recordar ali a zona do Golfo de Guiné e depois Angola, grandes exportadores de petróleo para a China. E também o caso do Brasil, também é exportador de petróleo. Portanto, eu diria que falar do Brasil, falar da parceria sino-brasileira, importa falar de vários aspectos. O aspecto ideológico, o aspecto que tem que ver com a visão de um mundo de dois países emergentes, embora eu não goste de chamar a China país emergente, mas no caso do Brasil chama a China sobretudo reemergente, mas há ali um traço ideológico de que uma espécie de revisionismo benigno que nem todos se sentem bem com uma visão da história das relações internacionais centrada nos Estados Unidos e na Europa. E é preciso rever o tal revisionismo, as instituições, a arquitetura do tal pós-Segunda Guerra Mundial e rever o peso, os votos, o reconhecimento da moeda, se quiserem, e da influência destes emergentes na esfera internacional. A China procura isso no Brasil. Não só recursos, mas procura também a solidariedade deste gigante do Sul, que é o país, tal como a China é uma potência regional na Ásia-Pacífico, o Brasil é a potência regional do Atlântico Sul. E, portanto, também o Daniel disse na sua apresentação que esta parceria que a China tem com o Brasil é uma parceria que ganhou especial importância nos anos do presidente, esqueci agora o nome, do Lula da Silva e da Dilma Rousseff, embora hoje, curiosamente, parece haver ali uma deslocalização do Sul-Sul para o Sul-Norte, no caso do Jair Bolsonaro. Tenho como questão de investigação como é que a parceria estratégica China-Brasil tem evoluído e que impactos apresenta no relacionamento entre os dois atores. Importa esclarecer que o Brasil e a China têm laços oficiais desde 1974 e que a parceria estratégica foi criada em 93, tendo depois sido atualizada ao nível de parceria estratégica global, portanto, de uma forma mais avançada de parceria estratégica, em 2012. Portanto, houve aí tem havido um crescendo de, digamos, a intensidade, a qualidade da parceria, não é? Embora, lá está, com Bolsonaro, a situação está mais ou menos, digamos assim, em banho-maria suspensa até quem sabe, um novo presidente ser mais da linha, não sabemos o que é que vai suceder, mas ser mais da linha novamente de Lula ou Dilma Rousseff. Bom, é também interessante perceber que a parceria estratégica sino-brasileira reflete aquilo que tem vindo a ser a essência da política externa chinesa nos últimos anos, que é a estratégia do going abroad. Não há aqui muito de novo na China procurar o Brasil, a China procurar, aliás, estender a sua Belt and Road Initiative, como já foi dito, à América Latina, tem a ver com a diversificação dos instrumentos de diplomacia externa, umas vezes pautada por um bilateralismo, outras vezes por um multilateralismo, outras vezes ainda com uma forma mais seletiva do multilateralismo, e nós temos exemplos disso na União Europeia, /Europa, com o 17+1. Portanto, dentro do multilateralismo há, de facto, dentro da ligação China-país de língua portuguesa, há
um bilateralismo, se quisermos, ao nível do fortalecimento das relações, neste caso China-Angola ou China-Brasil. Ora, a China adquire sobretudo o quê? Petróleo, minério de ferro, soja, entre outros aspectos do Brasil. É preciso não esquecer o porquê. Porque a China tem perdido, do ponto de vista ambiental, tem perdido muitos rios, milhares de rios, 28 mil rios nos últimos 20 anos na China, por causa da tal exploração desenfreada da natureza. A ideia de que nenhum chinês poderia estar refém da natureza, o progresso não poderia estar refém da natureza. E hoje, de facto, a economia e o ambiente na China ressente-se dessa exploração que se fez da natureza. Mas, e por isso precisa a China de ir para o estrangeiro produzir em latifúndios, que não é possível produzir na própria. Uma parceria alimentar, de adquisição de soja, de recursos energéticos. Isto é muito interessante perceber depois, ainda fazendo uma ponte com o que disse há pouco, dos instrumentos de diplomacia do multilingue, em que, como ele consegue estar nos BRIC, tal como a China, na IPSA, a Índia, Brasil, South Africa, e depois o Brasil, a África do Sul, a Índia, a China, no BASIC, e depois o ser, ao mesmo tempo, membro do G20, membro da ONU, e buscar um papel de reforço da liderança regional. Mas sempre tendo como este mínimo denominador comum a ideia de que o Brasil sozinho não consegue, a China sozinha não consegue, a Índia também ela própria, muitas vezes com as divergências que tem com a China, não conseguem ser a tal voz pulsante face à tal globalização de caráter ocidental. Portanto, há a haver ali um esforço coletivo destes países do Sul, sobretudo, em poder modificar a estrutura financeira e ideológica / comercial que tem pautado as relações internacionais. Reparem como é interessante o paradigma. Nós estamos a ver no Atlântico Sul não apenas o padrão clássico, que tem toda a legitimidade, as críticas que o Daniel fez, e muito bem, muitos veem, bom, nesta parceria estratégica China-Brasil, um pouco de repetição da história, ou seja, a China vir fazer para o Brasil o que outros haviam feito no passado, uma espécie de neocolonialismo. É interessante perceber que, apesar de todos os aspectos negativos que possa ter a parceria sino-brasileira, há ali uma cooperação que também está presente em aspectos sensíveis, como é aquele da segurança. Basta lembrar que nós, na União Europeia, cancelamos o programa de criação do GPS, espécie de GPS, o Galileu, com receio de espionagem por parte da China. O Brasil não tem esse receio. Aparentemente agora, com a questão do Huawei, etc., com toda a legitimidade, porquê? Porque é preciso perceber a proveniência de Bolsonaro, o populismo e a espécie de clonagem que ele faz da política de Trump, o não reconhecer a legitimidade ao regime de Maduro, o reconhecer a mudança de capital de Israel. Portanto, tudo isso faz com que o efeito Bolsonaro seja uma espécie de disrupção do sistema. Mas não tem sido esse o paradigma até hoje da política, da postura brasileira face à China. Uma cooperação interessante ao nível de lançamento de satélites, alguns com a China que irão explorar e vigiar a Amazónia. Muito interessante também é a aprendizagem que a China tem feito da guerra que houve
há uns anos nas Malvinas ou Falkland, entre a Argentina e o Reino Unido. Portanto, os chineses estudam a pormenor o que é que falhou na Argentina, qual é a importância geoestratégica hoje dessas ilhas remotas, mas que Kirchner, a antiga presidente da Argentina, dizia em 2014 que podem perfeitamente converter-se numa base nuclear da NATO no Atlântico Sul. Atenção que o Atlântico Sul tem muito interesse, apesar de ser uma espécie de espaço protegido pelo Brasil, um pouco como é o Índico pela Índia, haver ali as opacas, a zona de operação, de cooperação que o Brasil tem com outros países do Atlântico, e ao mesmo tempo em que se fala em reavivar a quarta frota dos Estados Unidos na região. Mas, no entanto, as Falkland, com as recentes descobertas de hidrocarbonetos, com a posição estratégica no caminho para a Antártida, é preciso não esquecer que o Atlântico Sul proporciona um caminho para a Antártida, e a Antártida concentra algumas das maiores riquezas mundiais e tem sido até hoje um espaço considerado santuário da humanidade, um pouco como o espaço sideral ou o Ártico e a Antártida, mas na Antártida há a vantagem precisamente de não haver nenhum concelho como há o Conselho do Ártico, ou seja, não há nenhum estado litoral. E portanto é por isso que a China tem feito até hoje, construído o seu primeiro esquadrão aéreo que opera desde 2016 na Antártida. Ou, por exemplo, vai a caminho da sua 5ª base de exploração científica na Antártida, que estará terminada em princípio em 2022. Ou espera de forma bastante discreta que venha o ano 2048 até expirar o tratado que proíbe a perfuração da Antártida. Reparem como o Atlântico Sul tem tudo o que de geoestratégico faz falta uma potência que é o gigante demográfico do planeta, a China, e planeta esse que é um planeta de cada vez mais escassos recursos. Portanto, é muito interessante perceber que não existem espaços remotos nem na natureza, nem na geopolítica, nem na geoestratégia. E esse Atlântico Sul remoto é hoje palco de uma competição, esferas de influência. Reparem que hoje, por muito interessante que seja ainda a parceria sino-brasileira, o Brasil e a China competem em África ao nível do soft power, mas também ao nível do hard power, no proporcionar, do ponto de vista militar, armas a países africanos. Portanto, há ali um jogo silencioso uma espécie de gato e do rato, não é? Como também se verifica no Índico. A China oferece uma proposta no Índico a determinados países litorais, a Índia reage, oferecendo outra. O Brasil tem vários protocolos militares com países africanos. A China tem vindo a fazer doações de armas e estabelecer ela própria contratos e está interessada na Namíbia, numa base naval, alguns no Atlântico Sul. Hoje não está nada confirmado, nem como investigador duvido que alguma vez venha a ser confirmado, como também não foi confirmado no caso do Djibouti, onde a China desde 2017 construiu uma base naval, embora não lhe chame assim. Mas nós sabemos que é fundamental num contexto de proteção das linhas marítimas e faz cada vez mais sentido haver uma réplica da paz americana, ou seja, do conjunto de infraestruturas que proporcionam ao hegemon a capacidade de resposta real no terreno e de mobilização rápida em qualquer ponto do mundo. E, portanto, isto está a ser feito paulatinamente também pela China. De modo que, além da projeção de hard power, há uma projeção geopolítica do Brasil no Atlântico Sul, fundamentalmente aqui a África, a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. É muito interessante perceber, eu há dias falei com um africano, dizia, eu perguntava-lhe, então já se ouve muitas telenovelas, há muitos anos que já se ouve telenovelas brasileiras, mas curiosamente a China também anda a lançar telenovelas chinesas. Há uma disputa de soft power e de hard power.
Depois reparem como, ainda do ponto de vista da segurança, aquele corredor altamente polémico, recordemos o canal da Nicarágua, recordemos a importância da China diversificar as fontes de abastecimento. Reparem que no Brasil não se fala de um canal de Nicarágua, mas fala-se da construção, já há alguns anos, não é uma ideia propriamente nova, mas de um corredor com cerca de 4.000 quilómetros, capaz de unir a ponta neste caso o Peru, a costa do Peru, até, portanto, no Pacífico, até a costa do Brasil, no Atlântico. Portanto, a ideia, no fundo, de conectividade, que tem aspectos positivos e negativos. Naturalmente, do ponto de vista ambiental, poderá ser um desastre. Não acredito, sobretudo então com Bolsonaro, que este projeto ganhe contornos significativos de avanço, não acredito, talvez com outro presidente, mas o certo é que não se trata de uma ideia nova, unir, portanto, os dois oceanos e, reparem, como o colega Daniel já disse, a ideia de que há ali um triângulo. O Atlântico Sul é hoje disputado por diversos atores, mas o ator Estados Unidos continua a possuir um peso estratégico, fundamental. E por isso, tudo que é política externa brasileira tem noção de que, embora Bolsonaro, como o Daniel também já disse, reconhecesse que a China está a comprar o Brasil e não no Brasil, a verdade é que ele próprio, como disse bem o Daniel, reconheceu que não pode fazer tábua rasa da China. Nenhum país hoje pode fazer tábua rasa da China. E portanto, há ali um difícil equilíbrio entre China, a superpotência em gestação, e a superpotência, aquilo que é o dominante dos Estados Unidos. De modo que qualquer avanço da China no Atlântico Sul é cuidadosamente medido, embora este presidente tenha o tal caráter mais pró-Estados Unidos do que os seus predecessores. E depois a questão da Belt and Road Initiative, que já foi estendida à América Latina, mas que o Brasil não subscreveu oficialmente, como referiu o Daniel. Mas a subscrever, se é que algum dia virá a subscrever, é apenas a meu ver, como investigador, é uma opinião que vale aquilo que vale, é apenas o tornar oficial um laço ou laços que já existem. Não é um papel como a assinatura que vai mudar muito na política externa, sobretudo quando a política externa se joga muito em bastidores. Portanto, às vezes não é uma formalidade que o país que pertence agora pertenceu, começa a pertencer ou vai pertencer a partir do dia X. O que se joga em bastidores é tão ou mais importante na política externa, e nós sabemos que pode não ser neste mandato de facto de Jair Bolsonaro, mas tem todas as condições para ser subscrita pelo Brasil. Conclusões, porque a hora já vai avançada. Há, nesta parceria estratégica China-Brasil, uma falha importante na literatura. Os aspectos de segurança têm sido bastante descurados pela literatura. O próprio Atlântico Sul, onde a China não tem até hoje, como também não tinha face ao Ártico, nenhum policy paper, não quer dizer que não tivesse interesses, quer dizer apenas que não os lançou ainda de modo oficial. Tudo tenderá a evoluir para, no futuro, algures incerto, para uma inclusão do Atlântico Sul numa estratégia oficial chinesa. Não concebo
não concebo de outra forma. E sobretudo por causa do Ártico, perdão, da Antártida e das Malvinas e daquele espaço Angola-Brasil, extremamente importantes no quadro dos países de língua oficial portuguesa. Agora, a questão que se coloca aqui, uma das questões que se coloca aqui é: será o Atlântico Sul um espaço, uma espécie de Forbidden Waters, em que o Brasil, ajudado por mais um ou outro, exerce uma hegemonia, e por cima o Brasil, que nem submarinos nucleares tem, com tantos milhares de quilómetros de costa. Mas será que o Atlântico Sul vai permanecer ad eterno sem margem de manobra, sem poros que permitam à China vir a exercer maior digamos, influência nessas águas? Nós ouvimos a presença chinesa frequentemente associada a pescas ilegais. Mas e então as tais hidrocarbonetos, a proteção das linhas marítimas, o que será no futuro? Este é um aspecto que vai requerer maior acompanhamento por parte dos investigadores neste último mar ainda por descobrir por parte da China, e onde a China está a competir com outros atores, uma Índia, o próprio Brasil e outros atores das relações internacionais. Portanto, agradeço a todos. Dentro do curto tempo que tive, procurei ainda assim tocar os pontos principais, mas estou aberto a questões que considerem importantes. Muito obrigado, Paulo. Também as nossas palmas à moda do Zoom por esta importante intervenção. Ainda temos alguns minutos e por isso eu não perco mais tempo, passo imediatamente a palavra para os participantes que queiram fazer comentários ou questões aos nossos 3 oradores. Eu recordo que a professora Cátia Miriam Costa centrou a sua apresentação no discurso chinês e os professores Daniel Cardoso e Paulo Duarte acentuaram as relações da China com o Brasil. No caso do professor Daniel Cardoso, a transição de Lula da Silva para Bolsonaro, e o professor Paulo Duarte mais centrado no Brasil e nas dinâmicas em torno do Atlântico, em particular do Atlântico Sul. Por isso, peço aos participantes que indiquem, ou por chat ou por um sinal nas imagens, a vontade de querer fazer as primeiras questões nestes minutos que ainda temos. Teresa Pina. Boa tarde. Vou colocar só uma questão breve, que é relativamente, portanto, à guerrilha, entre aspas, que há agora entre o Guaidó e o Bolsonaro, portanto, para que as eleições se façam ou não, para eles virem poder, portanto, a ocupar o lugar. Acham, portanto, entendem que a China será uma oportunidade em breve de ir, portanto, investir mais no Brasil, ou se será uma questão que o Brasil se irá afastar um pouco mais derivada desta, portanto, instabilidade que existe neste momento, além da pandemia que estamos neste momento a verificar na região. É tudo. Muito obrigado. Eu sugeria que colecionássemos um conjunto de questões para depois fazermos a ronda final de respostas, porque estamos já a aproximar-nos do limite de tempo. Se não tiverem, tenho eu próprio 2 questões, então aproveito enquanto estão os nossos participantes a pensar. Uma delas para a professora Cátia Miriam Costa, explicou-nos muito bem o lado chinês e do discurso chinês, designadamente, obviamente, na direção dos países de língua portuguesa. A minha questão é, eu pelo menos tenho dificuldade em ver um discurso mais ou menos articulado entre os países de língua portuguesa, até poderia ser no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa, em relação à China.
E, portanto, pergunto-lhe se essa minha impressão está condizente também com a sua, e um comentário sobre se não há essa articulação, quais são as razões principais que resultam? Tem que ver com a localização geográfica, com o nível de desenvolvimento, ou há outras razões que dificultam a não existência de um discurso, digamos, mais uníssono dos países de língua portuguesa em relação à República Popular da China? Por outro lado, para os professores Paulo Duarte e Daniel Cardoso, a minha questão e reflexão é a seguinte: nós sabemos, e fizeram aliás ambos várias remissões ao comparativo com os Estados Unidos, e nomeadamente Bolsonaro versus Trump. O facto é que, apesar de todas as controvérsias e erros, para não dizer outra palavra mais feia, da administração Trump, há uma evolução nos últimos tempos, mesmo em contexto de eleições presidenciais nos Estados Unidos, de um relativo consenso na sociedade americana, e desde logo entre os dois grandes partidos, sobre a China como desafio. Não há, obviamente, um consenso e uma visão única de como lidar com esta China, mas hoje há um consenso muito maior sobre o facto da China representar um desafio. E, portanto, a minha pergunta é: o Brasil também é um país muitíssimo polarizado no plano político. Aliás, os contrastes entre a presidência Bolsonaro e os anteriores do PT é evidente. Mas parece-me que não há esse salto, ou essa visão, ou esse relativo consenso na forma de olhar a China, independentemente de depois se poder ter respostas diferentes sobre o como. Portanto, há essa diferença que eu acho que é importante entre os Estados Unidos e o Brasil e que pode vir a condicionar a forma do Brasil se relacionar com a China, mas inclusivamente com os próprios Estados Unidos. Muito obrigado. Eu não consigo ver todos os participantes de uma só vez, mas não tenho aqui nenhuma indicação de pedido de palavra. Portanto, sendo assim, partíamos já para as respostas dos nossos oradores. Naturalmente, se quiserem comentar, aditar algo sobre o que o colega diz, estejam à vontade. Não têm que se limitar a responder às questões, podem comentar algo sobre as intervenções dos outros, naturalmente. Não sei se vamos fazer pela ordem da apresentação. As senhoras primeiro, já agora. Posso fazer? Coincido até pela ordem das apresentações. Relativamente à questão que o Luís coloca e com a qual eu me deparei também, não existe de facto um discurso nem a uma só voz, nem sequer convergente entre os países de língua portuguesa em relação à China, nem sequer em desafios que poderiam ser tomados como conjuntos. Imaginemos a questão da nova Rota da Seda, poderia tentar haver uma concertação em termos lusófonos, não é, de resposta, ou de abraçar o projeto, vendo, medindo o que é que pode ser favorável ou não aos países, mas também em termos de comunidade lusófona, isso não acontece. Em termos de comunidade da CPLP, portanto a comunidade de países de língua portuguesa, o silêncio é imenso, até porque na CPLP há um problema de raiz em relação à China, que foi o facto de quando foi criada a CPLP, Macau ainda era parte de Portugal, era administrado por Portugal, não era parte integrada, mas era administrado por Portugal, portanto naturalmente participava das reuniões da CPLP. O que aconteceu foi quando houve a transição de soberania, ficou ali um vazio, o que fez com que a China criasse os seus próprios mecanismos, como os festivais culturais, tem o Festival da Lusofonia, a Semana Cultural, ou seja, criou os seus próprios mecanismos para colmatar aquilo que era a sua não participação na CPLP. A China depois também não quis participar em determinados moldes, algumas das razões que são razões que depois também são um bocadinho comuns à Índia com o caso de Goa. Mas, por exemplo, nós temos uma ideia, a CPLP não consegue ter um diálogo com Macau e com Goa diretamente, mas a China conseguiu, através dos jogos da lusofonia, os jogos desportivos da lusofonia, que Goa participe. Portanto, depois temos este tipo de situações que são assim um bocadinho estranhas. Indiretamente à questão, não existe
esse discurso, e por outro lado há um dado muito curioso e muito interessante, que é quando alguns colegas fizeram um trabalho sobre a percepção que alguns países... Ouvir uma conferência. Sobretudo os empresários tinham sobre a China e sobre o papel do Fórum de Macau, e uma das coisas que os países pequenos, sobretudo São Tomé e Príncipe e a Guiné, foi muito reforçado, foi que uma das coisas que eles gostavam e prezavam no Fórum de Macau era o facto de estarem acompanhados, ou seja, estarem ali quase em bloco, apesar de haver depois aquela fuga para o bilateralismo e para um multilateralismo seletivo, eles sabiam que estavam acompanhados. Contudo, não houve da parte dos países lusófonos e daqueles que poderiam ter sido líderes imediatos acerca deste tema, que poderiam ser Portugal ou Brasil, porque naturalmente são os que têm mais recursos, não houve essa pretensão, nunca houve esse trabalho diplomático nunca foi desenvolvido. Portanto, de facto, o professor Luís Tomé tem toda a razão, não existe um discurso, nem só a uma voz, nem há consonância, nem há debate, nem sequer há um debate. Talvez este projeto que nós temos agora sirva para lançarmos esse debate. Seria bom lançarmos, pelo menos entre os académicos e a sociedade civil dos nossos diversos países, esse debate. Muito obrigada. Obrigado. Daniel, Paulo, não sei quem quer tomar a palavra primeiro. Eu posso tomar, se o Daniel não se importar. Força, Paulo, força. Obrigado. Bom, a questão da Venezuela, Guaidó e Maduro. Eu já não me atrevo a dizer nada, porque estas questões às vezes parece que duram, não é? Como as pilhas do Duracell, não é? A pessoa pensa que vai cair e o regime mantém-se no poder. E o que eu acho, isto é a minha opinião como investigador, o que eu penso é que a China já está habituada a este tipo de regime. Não fosse ela já ter vindo, desde há muitas décadas, a investir no Sudão ou na Líbia, e portanto ela lida relativamente bem com esta incerteza, com todos os riscos que ela comporta, que é, se cai o regime, perde-se, e a China tem vindo, de facto, a aprender com by doing, não é? E hoje tem mais cuidado ao investir em determinado tipo de países. Portanto, eu não estou seguro, até porque não é só a China, temos ali a Rússia com grandes interesses na Venezuela, que Maduro caia. Os próprios Estados Unidos, é relativamente fácil para os Estados Unidos colocarem homens ali na fronteira, Colômbia, e fazer cair o regime. A questão são as consequências, porque já no tempo da Guerra Fria, mexer numa peça do tabuleiro ou do xadrez implica prever uma retaliação noutra parte. E é preciso ter em conta que os Estados Unidos são uma potência nuclear, mas a Rússia e a China também o são. Portanto, eu diria que houve muita expectativa inicial face a Guaidó. A verdade é que mostrou-nos que não basta ter o povo do lado. E Maduro conseguiu e tem conseguido relativamente bem, enquanto ele conseguir continuar a pagar aos generais o seu salário, com a ajuda da China e da Rússia, tem conseguido manter o status quo. Ainda que, paradoxalmente, a população esteja com Guaidó. Portanto, se a China vai compensar as importações a partir do... Penso que Angola, o próprio Brasil, o Médio Oriente, a Rússia, e a própria Venezuela não caiu, não morreu ali as importações da Venezuela. Vão continuar, embora num clima de mais incerteza, mas vão continuar. Agora, a outra questão, de facto, o que eu noto, respondendo ao professor Luís Tomé, é interessante essa constatação de que parece haver um consenso nos Estados Unidos, consenso ainda que tácito, que não se pode ignorar a China, embora não se goste necessariamente dela, mas o facto é que ela é demasiado grande para ser ignorada. E isto do Covid, afinal, parece que, como diz em questão de jeito de brincadeira, anda tudo ligado.
E a globalização faz os vírus viajarem de uma forma incrivelmente extraordinária para todo o mundo e ter efeitos reais. Ora, e curiosamente a China ensinou aos Estados Unidos que é preciso fazer reformas profundas no sistema de saúde americano, que não chega a andar a dizer, a fazer com que as pessoas se endividem para ir para ter acesso à saúde, nem sequer para ter acesso ao ensino, é outra história. Mas é preciso, no caso do Brasil, o que eu percebo, tenho muitos alunos brasileiros, é isto. Eu não noto no brasileiro uma aversão à China, uma espécie de eixo do mal, George W. Bush, ou quem está contra nós, ou quem está do nosso lado. Não, há uma oportunidade. O Brasil não se pode dar ao luxo de se privar de ter um grande importador, que é a China, quer se goste ou não dela. Curiosamente, os institutos Confúcio, as pesquisas de campo, os relatórios que têm sido feitos no Brasil mostram até alguma propensão para aceitar a China. Não é dos piores países no que toca a soft power, ao medir o soft power chinês, mas também não quer dizer que seja dos melhores. É um misto de maior compreensão face à China. Embora eu também já tenha tido o contacto que tive na Escola Superior de Guerra, quando fui lá fazer uma palestra, e me foi dito por um general, não era general, era almirante, bom, nós depois reunimos por Skype com os chineses para se estabelecer ali um protocolo de cooperação militar. E eu pensei para comigo, os chineses não reúnem por Skype, os chineses reúnem presencialmente, gostam de sentir o outro. E não sei se o caso dos Estados Unidos, que não compreende a China, compreender uma cultura milenar não é fácil. É muito difícil compreender uma cultura chinesa. Os próprios brasileiros também não quer dizer que a compreendam. Mas o grau de penetração dos institutos Confúcio, coisa diferente nos Estados Unidos, em que o Pentágono já disse, ou recebem o dinheiro dos Estados Unidos ou recebem o dinheiro nas universidades dado pelos institutos Confúcio. E houve ali uma clara escolha. Muito bem, nós recebemos o dinheiro dos Estados Unidos, por parte de muitas instituições universitárias de ensino superior dos Estados Unidos. No caso do Brasil isso não se verifica. Continua a haver uma aceitação da diferença. Até quando? Nós não sabemos. É arriscado prever. O risco, só para terminar, é de tornar o Brasil uma economia progressivamente desindustrializada. Isto é, confiar demasiado nos recursos, ir exportando e não diversificar a economia. É um déjà vu que se tem sentido noutros pontos do mundo, sobretudo aqueles países que exportam commodities, como o caso de Angola. E nós vamos a ver, as outras partes da economia estão fortemente subaproveitadas. Este é um risco que pode levar a uma forte dependência da China no Brasil. Portanto, de resto, não sinto aversão à China, pelo contrário. Obrigado. Daniel. Ok, rapidamente, deixando aqui 2 ou 3 notas sobre a questão da Venezuela. Eu gostaria de enfatizar alguns dos pontos que o Paulo já enfatizou na intervenção dele. Eu acho que é muito difícil nós termos opiniões fechadas sobre aquilo que se está a passar na Venezuela. É tudo muito incerto, as dinâmicas estão em fluxo e é muito difícil nós sabermos exatamente aquilo que se está a passar. O que podemos dizer é que há alguns sinais que mostram que tanto a China como o Brasil tentam ser muito cautelosos quando tratam com a Venezuela. Naturalmente, ideologicamente, Bolsonaro está muito distante de Maduro, mas Bolsonaro também sabe que se houver uma profunda destabilização da Venezuela, o fluxo de imigrantes da Venezuela para o Brasil vai ser ainda muito maior. Por isso, Bolsonaro é sempre muito cauteloso quando trata da Venezuela. Provavelmente ele gostaria de ter uma posição mais assertiva quando se trata da Venezuela, mas as consequências que podem advir
dessa postura mais assertiva são muito fortes para o Brasil e isso faz com que ele seja mais cauteloso. No caso da China, a mesma coisa. A China, que importa muito petróleo da Venezuela, não está interessada que haja uma disrupção também do regime e por isso o que me parece é que todas estas questões estão-se a passar muito mais nos bastidores, tudo muito por trás das cortinas, sem nós percebermos exatamente aquilo que está a acontecer. A minha percepção é que qualquer atitude mais musculosa por parte do Brasil, por parte da China ou até por parte dos Estados Unidos é muito e muito improvável por causa das consequências que podem existir, algumas delas que já foram mencionadas pelo Paulo também anteriormente. Sobre a questão dos consensos e da atitude face à China, é uma questão muito, muito interessante, Luís. E provavelmente terás uma opinião diferente, mas eu acho que o mesmo está a acontecer no Brasil. Acho que a disrupção que o Bolsonaro trouxe à política externa brasileira face à China é menor do que aquilo que parece, porque essa disrupção parece-me que é muito mais retórica do que prática. E o facto dessa disrupção ser mais retórica mostra que, de alguma forma, a elite política no Brasil aceitou que a China é um parceiro importante. Provavelmente o estímulo que se faz a essa parceria pode variar entre os governos, mas a constatação geral, que já existia no governo do Lula e da Dilma e que existe agora também no governo de Bolsonaro, é que a China não pode ser esquecida. E mesmo no governo do Lula e de Dilma, a China era uma parceira, mas também era a muitos níveis considerada um desafio, por causa daquilo que o Paulo também estava a dizer anteriormente. A China naturalmente apresenta um desafio ao Brasil quando se trata das competições por mercados externos. A China é um desafio para o Brasil na América do Sul, é um desafio para o Brasil em África, é um desafio para o Brasil até em questões militares, como o Paulo estava a referir anteriormente também. Por isso mesmo na época do Lula, quando havia este estímulo muito grande à parceria, havia uma sensação dentro da administração brasileira de que a China era uma parceira, mas era um desafio também. Por isso, a opinião que eu tenho é que há um consenso na elite brasileira, que provavelmente até está próximo do consenso da elite norte-americana, e que esta disrupção que o Bolsonaro trouxe é muito mais retórica do que prática, e por isso não acho que seja assim tão importante em termos de alteração aquilo que o Bolsonaro traz no estímulo que faz à política externa brasileira face à China. Mas é a minha percepção. Obrigado, e é mesmo as vossas percepções, reflexões e conhecimentos que nós agradecemos mais uma vez que tiveram os três pela segunda vez neste ciclo, e por isso peço que todos, uma vez mais, agradeçamos aos nossos oradores da forma de palmas Zoom. Recordo que esta sessão foi gravada e que a mesma, tal como o primeiro painel, será partilhada no canal YouTube da Autónoma, nos sites do Observare e do IDN. E em nome das duas instituições organizadoras, agradeço uma vez mais a presença da professora Cátia Miriam Costa, o professor Daniel Cardoso e o professor Paulo Duarte. Agradeço também a presença dos participantes e recordo que daqui a pouco, às 6h30, vamos ter a última sessão deste ciclo, com a minha conferência sobre o fator China na nova ordem mundial. Espero que possam todos participar e, naturalmente, nós despedimos-nos dos nossos convidados, muito reconhecidos pelo contributo para o nosso conhecimento e reflexão sobre uma matéria que, de facto, implica muita reflexão, que é a relação da China com os países de língua portuguesa e vice-versa. E, por isso, os três oradores estão envolvidos num projeto amplo, que esperemos que contribua, à semelhança deste webinar, para a reflexão alargada entre todos nós, e não apenas comunidade académica, sobre um tema tão importante e atual. Muito obrigado. Até daqui a pouco, ou até um dia destes, nós vamos continuando a cruzar por aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Até já. Boa tarde. Obrigada, até já. Boa tarde. Boa tarde.